Opa, galera, tô aqui para contar um pouquinho sobre um dos personagens do RPG. E dessa vez nós iremos para Ichari, mais conhecido pelo nome original de Hashirama, personagem do jogador Pedro Henrique, e ele tem bastante coisas interessantes. A primeira coisa a se dizer sobre é que ele foi um personagem que na época que ele foi criado ele não tinha uma história. Então a história ela foi criada depois, tipo, eu fui criando e desenvolvendo essa história junto com os jogadores na mesa. E com isso chegando essa história que tem hoje em dia. Então, vamos lá. A história começa em 362, lá no Reino da Terra. No Reino da Terra vivia várias e várias famílias de Draconatas, na cidade de Dragonborn. Até que certo dia acabou ocorrendo o genocídio Draconata, que foi quando, para evitar o cumprimento da profecia, os meio que os governantes decidiram fazer um genocídio em massa matando todos os draconatas. E com isso, um casal que tinha um bebê, um casal no caso de draconatas azuis, ou seja, de raio, fugiram para a floresta na esperança de sobreviver e começaram a viver por essas florestas que eram no meio do Reino do Ferro. Eles cruzaram a fronteira. E vivendo por lá, eles tiveram um bom tempo lá, fazendo as suas coisas, até que um dia meio que eles foram atacados por um grupo de duplos, ou doppelgangers, chamem como quiser. E quando isso ocorreu, meio que os doppelgangers mataram os pais, os dois pais, e deixaram apenas o bebê lá chorando no meio daquilo tudo. Ao mesmo tempo, um casal de elfos estavam fugindo do reino dos elfos porque eles estavam sendo atacados pelos elfos pelo fato de, tipo assim, esses elfos, eles nasceram, eles são tem o DNA dos elfos de inverno, mas por algum motivo todos eles nasciam com, no caso desse casal, eles nasciam com o poder do fogo. E por isso acabou que isso era mal visto pelos elfos, porque para eles o fogo representava tipo um mau presságio. Quando um elfo, uma família de elfos com o poder do fogo nascia, queria dizer que um problema estava perto de acontecer, causado principalmente por culpa dessa pessoa. Então, por isso, eles tentaram matar essa família, que também fugiram para o Reino do Ferro, e no meio dessa fuga, acabaram passando pela região onde os pais de Hashirama tinham sido mortos. E passando por lá, eles acabaram encontrando o Hashirama lá no meio dos destroços e pegaram a criança para cuidar. Esse casal de elfos de inverno, eles tinham mais dois filhos, e o Chari barra Hashirama, vou começar a chamar ele de Chari, ele acabou sendo ele acabou sendo criado como filho pelo casal e como irmão dos outros dois filhos do casal. Os outros dois filhos do casal eram Omaru, mais conhecido como Orochimaru, né, pelo nome original, que foi o nome que o jogador Vitor deu para ele. E meio que o outro, que era o irmão mais novo, era o Darin. O Darin meio que, por enquanto, ele não vai ser importante, mas guarde esse nome, porque bem mais pra frente nós voltaremos para ele. Após meio que Ichari ser resgatado, ele viveu um bom tempo com essa família, tendo uma boa relação com todos eles, durante muito tempo mesmo. Até que, por volta de uns 12 anos depois, meio que acabou ocorrendo alguns problemas. E por causa desses problemas, meio que eles voltaram a ser descobertos morando na floresta. E eles tiveram que fugir. Mas antes de chegar nessa fuga e tudo mais, vou explicar um pouquinho sobre o poder de cada um. É, Nessa época, o Hashirama tinha treinado bastante sobre os poderes do raio. Ele vivia indo nas cidades próximas, ele roubando alguns livros para ele meio que usar para estudar sobre as magias de raio e poder usar isso de alguma forma. Já o Maru, ele era um elfo de inverno que estava treinando bastante sobre os poderes de fogo. Então, né, meio que ele tava até com um bom caminho andado nessas questões. O Darin, diferente dos outros dois, ele era um elfo de estação, ele era um Eladrin. E por ser um Eladrin, meio que os poderes dele eram muito instáveis, porque tudo dependia de como estava o dia. Ele era tão ligado porque a natureza, ao ponto de que, por exemplo, os Eladrins, por exemplo, se é verão
e chove, ele continua sendo um elfo de verão. Já o Darin, ele, diferentemente disso, ele era tão ligado à natureza, à sua conexão, que se chovesse, ele se tornava um elfo de chuva. Literalmente, ele criava raças novas de acordo com o clima. E suavizando foi aí que surgiu várias das sub-raças de elfos, que vão aparecer mais pra frente. Então, guardem bem isso daí, porque mais pra frente vai ser importante. Continuando agora, a partir de onde nós paramos, a questão da floresta. 12 anos depois que começou tudo isso, nessa época eles tinham por volta de uns 13, 14 anos de idade, meio que acabou que eles foram descobertos morando na floresta por uma patrulha de elfos que estava procurando, né, possíveis fugitivos. E por não reconhecer eles não ter documentação, meio que acharam que provavelmente eles seriam fugitivos. Então os pais de Omaru tentaram fugir junto com os filhos, só que em certo momento eles foram emboscados. Então meio que eles acabaram sendo separados, tipo na hora da fuga, acabou que eles se separaram dos pais, sem querer eles se perderam no meio da floresta, e com isso eles nunca mais conseguiram encontrar a própria família, no caso a família do Omaru. E aí, a partir daí eles acabaram fugindo para a cidade próxima, conseguiram conversar com um ladino, que vai ser mais importante para frente. Mas só vamos falar que o nome dele é Zazod, apenas isso. E ele meio que fez umas carteiras, uns documentos falsos para eles, onde eles conseguiram meio que... Como eu posso explicar? Meio que começar a vida nova, com o nome de Omaru e Chari. Eles passaram 3 anos nessa questão aí de trabalhando pelas ruas, fazendo um bico aqui e outro ali, até que um dia eles finalmente ingressaram na guarda do Reino do Ferro e se tornaram recrutas. Opa, galera.